Oi, bom dia. A gente vai mais uma vez estar juntos cultuando a Deus, estudando Sua palavra, revendo Sua revelação, conhecendo melhor, não é, aquilo que Ele tem orientado, ensinado através da Sua revelação a todos os homens, em todas as épocas, em todos os tempos, né? Sem exceção de pessoas ou de época, a mesma revelação, sem mudança nenhuma. No Salmo 119, no versículo 59, o texto bíblico diz assim: Quando considero os meus caminhos, volto os meus pés para os teus testemunhos. A gente volta mais uma vez a lembrar que se trata de uma poesia, de um hino, né? E por causa disso, a vontade do autor se torna como que uma realidade, quando na verdade não é, né? Há uma diferença entre o desejo do coração e a realidade, principalmente quando se trata de aspectos espirituais. O próprio Paulo diz: aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, né? Isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero, é isso que eu faço. Então, é a mesma coisa. O salmista está expressando o desejo do seu coração, sem necessariamente estar dizendo qual é a realidade, tá? E a realidade a gente pode colocar da seguinte forma, dentro da paráfrase terapêutica. Então, a realidade seria assim: nós somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, por seu Espírito, sempre nos guiando e nos santificando, nesse processo de santificação, tem sempre nos levado a considerar os caminhos que trilhamos, a estar atentos em relação aos caminhos que trilhamos, estarmos observando o que é que eu estou sendo, o que é que eu estou fazendo, como tem sido meu testemunho, né? Então, está em observação em relação aos caminhos que trilhamos, o que nos estimulado a sempre voltar nossos pés para os seus testemunhos amorosos para com todos os homens. Então, somos bem-aventurados, porque o Espírito que habita em nós, que nos guia, que nos dirige, né, tem nos levado a estarmos atentos sobre nossa vida, nosso testemunho, nossa maneira de ser, nossa maneira de pregar, né, nossa maneira de testemunhar. E, com isto, né, a gente, então, descobrindo quem somos, o que temos feito, isso tem, com a ajuda dele, tem nos levado a estar atentos aos ensinos da sua palavra, aos ensinos da sua revelação, tá bom? Então, esse é o Salmo 119, versículo 59. Diante disso, o nosso culto a Deus se volta a buscar compreender, não é? A buscar entender o próprio Deus e o seu amor. Como é que ele atrai o mundo para ele? O Deus pagão não precisa atrair nada nem ninguém. É até bom para ele quando as pessoas não estão perto dele. Porque, né, se existisse, estou falando o Deus pagão, pelo que as pessoas creem. Então, quanto menos gente tiver perto dele, menos trabalho e preocupação e chateação ele vai ter. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele ama. E por amar, ele quer todos ao seu redor, ele quer todos perto dele. Porque ele sabe que é para o bem dessas pessoas. Não é por uma vaidade pessoal, não é por um gosto de estar querendo agradar a ele. E é também, porque é próprio de quem ama querer se sentir bem com a pessoa amada perto dela. Tá? Então Deus se beneficiaria com isso. Mas não é esse o objetivo maior. O objetivo maior é que, por ele nos amar, ele quer o melhor para nós. E onde é o melhor para nós? Longe dele ou perto dele? Então ele quer perto dele. Então, o que é que ele faz? Né? É o nosso anseio descobrir o que é que ele faz para atrair o mundo que ele ama para perto dele, para atrair as pessoas
para perto dele. Deixa eu ver aqui, né? Fazendo isso com amor e por amor. Então tem duas atitudes que eu vou mencionar aqui que ele faz para que a gente esteja, né? Para que a gente se sinta atraído por ele. São duas atitudes. Existem outras, viu? Mas eu vou chamar a atenção de duas. A primeira é perdoar. Perdoar os entraves. E isso explica o fato de Jesus, lá na cruz, dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Entendeu? É a maneira de perdoar as dificuldades que nós, seres humanos, criamos, né? Voluntariamente ou involuntariamente, conscientemente ou inconscientemente, né? Os entraves, as dificuldades, os muros que nós criamos nessa relação com ele. Então, Pai, perdoa, tira esses muros, tira essas dificuldades, porque eu quero eles perto de mim e eu quero estar perto deles. Então, a primeira atitude que ele tem, que ele faz, né, que ele assume para que nós sejamos atraídos para perto dele, é o perdoar esses entraves, né? Deixa eu ver aqui, perdoa no coração para melhor acolher. Então esse perdão é lá no coração, porque quando você tem esse tipo de situação, quando você tem esse perdão interior, aí fica fácil agora você ir para a segunda atitude, que é o de acolher. Você perdoa, quebra as dificuldades, os empecilhos, e agora você se mostra acolhedor, você acolhe, você recebe. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, né? Então, essa é a ideia, o perdoar e o acolher. Agora, veja só, acolher como? Sem açoitar. Porque quem açoita não acolhe. Quem açoita não atrai, pelo contrário, espalha. Né? Então, quando nós cristãos queremos atrair as pessoas para o mundo, açoitando as pessoas, a gente está querendo fazer a vontade de Deus, mas usando os métodos humanos, os métodos da nossa, muitas vezes, da nossa até hipocrisia. Né? Porque se eu sou pecador, como eu vou açoitar quem é pecador? Então, é uma hipocrisia. Mas eu não faço o que eles fazem, mas às vezes faz coisa pior. Aliás, só em estar açoitando já é coisa pior do que o que eles fazem, né? Diante de Deus. Porque Deus ama aquelas pessoas. E na hora que eu açoito, eu não estou ofendendo só a elas. Eu estou ofendendo principalmente a Deus. Né? Então, o pecado é pior. Então, veja, ele acolhe sem açoitar, sem julgamentos. O próprio Jesus diz: eu não vim para julgar, eu não vim para condenar. Mas nós cristãos achamos que nós estamos autorizados a isso e condenamos, e julgamos, e perseguimos as pessoas e criamos situações, né, intolerantes em relação às pessoas que nós achamos que não são boas e agradáveis a Deus. Né? É o papel que o salmista fez na sua ignorância. Né? Senhor, eu odeio os que te odeiam, mas como é que sabe que os outros odeiam? É porque eu acho que eles odeiam a ti, então eu odeio eles. Entende? Então esse é o comportamento que temos tido. Então, duas atitudes: ele perdoa e ele acolhe, né? São maneiras que ele usa para nos atrair para perto dele, para ficar junto a ele. E assim nós sermos abençoados e ele ter o prazer de saber que está cuidando e amando cada um de nós. Né? Tudo isso, muitas vezes a gente vai tentar dizer: mas eu preciso dizer para aquela pessoa que ela está em pecado, que ela vai para o inferno, que ela... A gente sente essa necessidade, né? Às vezes a gente até usa o argumento de que isso é bom para o evangelho, mas na verdade é uma necessidade que a gente tem de dizer: olha, você é pior do que eu, entendeu? É só atender isso,
Porque, na verdade, quem faz essa obra não somos nós. Não somos nós que temos essa obrigação de dizer às pessoas que elas estão erradas ou em pecado. Essa é uma função do Espírito de Deus. É o Espírito que convence, é o Espírito que converte, é o Espírito que santifica. Não é um papel nosso, mas a gente tem tanta necessidade, né, de condenar as pessoas, de julgar as pessoas, que a gente assume esse papel, né, que termina prejudicando o Evangelho. Falando sobre o culto a Deus, o verdadeiro culto ao Senhor Deus, né? Irmã Ivete, bom dia. Prazer, entre aspas, prazer em vê-la de novo. O culto a Deus. Então, uma das maneiras, um dos grandes exemplos de culto verdadeiro a Deus é manifestar-se contra preconceitos e intolerâncias. Às vezes, eu, pessoalmente, tenho agido com preconceitos e intolerâncias. Mas eu preciso, dizer ao mundo, dizer às pessoas de alguma forma que eu não concordo com isso, nem quando eu estou fazendo. Entendeu? É preciso dizer que eu posso até estar fazendo isso por uma questão cultural ou porque me habituei a ter esses preconceitos, a ter essas intolerâncias, né? Eu sou, às vezes, até vítima, né, de um contexto que me levou a ser o que eu sou, mas eu preciso dizer ao mundo que no meu coração, como pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus, eu digo a todos que sou contra, eu discordo, não é meu papel agir com preconceito, não é meu papel agir com intolerância. E toda vez que eu faço isso, eu preciso dizer isso ao mundo. Todas as vezes que eu faço isso, eu estou desagradando a Deus, eu estou entristecendo a Deus. Não importa a circunstância, não importa quem esteja envolvido com isso, né, em relação aos meus preconceitos e intolerâncias. Não importa, mas na hora que eu estou agindo assim, eu estou agindo contra Deus, não é contra aquela pessoa, não é contra o que ela pensa, o que ela gosta, o que ela faz, o que ela crê, nada disso. É contra Deus que eu estou agindo. Então, um dos cultos verdadeiros a Deus não é blá, blá, blá. Entende? Não é Deus, eu te amo. Não é Deus, eu faço. Deus, a minha vida é tua. Deus, como tu tens me amado e me protegido. Não é isso que é culto. Isso é bajulação. O verdadeiro culto a Deus é ser bênção para as pessoas, para o mundo. É ser luz e sal. E entre essas coisas eu preciso dizer, mundo, todas as vezes que vocês virem que que eu estou agindo com intolerância e com preconceitos, saibam que eu estou ofendendo, não são as pessoas, eu estou ofendendo a Deus, porque Deus ama as pessoas que eu estou ofendendo, porque Deus quer o melhor para as pessoas que eu estou ofendendo. Deus espera que eu haja como luz e sal na vida dessas pessoas, e eu estou agindo como discípulo do diabo. Então eu estou ofendendo a elas, mas estou ofendendo muito mais ao meu Deus. E eu quero dizer isso a vocês, né? Porque a gente é preconceituoso. Crescemos, né? Vivemos no meio preconceituoso e intolerante. As pessoas precisam, né, dentro da sua arrogância carnal, né, a humanidade precisa viver esses preconceitos, precisam de preconceitos. Para eu me sentir importante, para eu me sentir bem, eu preciso saber que tem gente com dificuldade, com sofrimento, passando fome. Eu preciso, é uma carência humana, né? Então a gente termina vivendo isso, não é? Como resultado da convivência com esse meio lodoso, triste e amargo. Então a gente vive isso, a gente pratica essas coisas, não tem como fugir disso. Às vezes estamos cultuando a Deus e usando, né, preconceitos para cultuar a Deus. Muitas vezes.
Se a gente parar direitinho para ver o que a gente canta, o que a gente fala, o que a gente ora, o que a gente coloca nos nossos cultos, muitas vezes são resultados de preconceitos, intolerâncias. Talvez até preconceitos muitos e intolerâncias muito mais. E às vezes estamos achando que estamos cultuando a Deus. Lembra do que eu falei do salmista há pouco momento? Senhor, eu odeio os que te odeiam. A gente faz a mesma coisa, de uma maneira ou de outra. A gente age da mesma forma. Né? Então, eu quero realmente cultuar a Deus, eu quero realmente exaltar ao Senhor, eu quero realmente fazer a vontade de Deus. Então, uma das maneiras maiores, um dos maiores exemplos de culto verdadeiro, sem blá blá blá, ao Senhor, é exatamente manifestar-se ao mundo. Não é? Manifestar-se. Às vezes, quando você diz que o outro é que faz isso, não fica bem. Então, assume, coloque. Você é que é preconceituoso, você é que é intolerante. E isso, naturalmente, o Espírito vai saber trabalhar no coração das outras pessoas. Tá bom? Então, manifestar-se contra preconceitos e intolerâncias, esse é um grande culto. Um grande culto ao Senhor, tá? Muito maior, 200 mil vezes maior do que o blá, 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 aquele blá, blá, blá repetitivo que a gente faz todo domingo, tá bom? Então, esteja atento a isso. Se é realmente, e eu sei que você quer realmente adorar o Senhor. Vamos aqui para o texto bíblico. Deixa eu colocar aqui nos comentários esse novo momento do culto. Pronto. Está aqui. Vamos aqui. Nós estamos no Evangelho de João, capítulo 1, não é? E dos versículos 1 até o versículo 18, nós temos aí a primeira parte do capítulo 1, que é uma introdução, uma apresentação do livro todo, né? Do versículo 19 até o versículo 28, você tem o segundo momento do capítulo 1, que é João Evangelista falando sobre o testemunho a respeito de Jesus, o testemunho de João o Batista. Tá? E agora, a partir do versículo 29, nós temos ainda declarações de João, mas falando sobre Jesus. Jesus como o Cordeiro de Deus. Tá? Então, no versículo 29, ele diz assim, no dia seguinte, a partir daquilo que ele esteve declarando, apesar que ele declarou isso muitas vezes, né, de muitas maneiras, então, esse dia seguinte termina sendo assim muito uma força de expressão. Como diz também lá em Marcos, usou muito isso, porque Marcos ele era muito curto, né? Ele escrevia muito pouquinho a respeito do que acontecia, e para ele tudo era muito rápido. Então ele chegava ao ponto de dizer assim, imediatamente, às vezes passou aí 5 meses, 6 meses, 10 meses, e ele colocava imediatamente, o Senhor fez isso e isso, entendeu? Então é mais uma maneira de escrever, tá? Se fosse pelo tempo de Marcos, os 3 anos de ministério de Jesus se resumiria em uma semana, porque é tanto imediatamente, tanto rapidamente, tanto, né, que, na verdade, seria um tempo muito curto. Mas é só para mostrar essa linguagem, essa maneira de falar, né? Provavelmente, não sabemos, né? Há quem acredite, digamos assim, que aquela maneira de Marcos escrever era também a maneira dos romanos escreverem, tá? Hoje as pessoas não têm preguiça de ler, né, de fazer leituras, então provavelmente naquela época se tinha também. Primeiro que muita gente nem lia, né? Mas os que liam queriam ler pouco entre os romanos, talvez porque haviam muitas províncias espalhadas pelo mundo e os romanos não podiam ler tudo, então tinha que ser coisas muito curtas. Talvez. Tudo isso é especulação, né? E que não faz muita diferença. Mas aqui em João, não é? João escrevendo, lembra que é 60 anos depois da morte de Jesus, João escreve, no dia seguinte,
João viu a Jesus que vinha para ele. Isso acontecia muito, que provavelmente, não é, Jesus era discípulo de João, era alguém que estava acompanhando a mestria, né, de João, digamos assim. João provavelmente, né, como nós já dissemos, ele esteve com algumas lideranças religiosas e com mestres, e ele se tornou um mestre. E agora Jesus estava seguindo João, né? Provavelmente também saía dali como mestre, porque esteve com o mestre. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro porque era esse animal que era colocado no holocausto para perdão dos pecados, né? Então ele está usando aquela linguagem para falar a respeito de Jesus como Salvador, como perdoador de pecados. Então eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João então está fazendo o seu papel de reconhecer Jesus como aquele enviado de Deus com a função de ser o Salvador, né? De ser o caminho para o perdão dos pecados de todos. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, depois do Novo Testamento, seria o de todos, né? Seria o perdoador de pecados de todos aqueles que passassem pelo novo nascimento. Quem é que passa pelo novo nascimento? Aquela pessoa que se submete ao convencimento do Espírito. O Espírito convence aqueles que se submetem, esses passam pela conversão, esses passam pelo arrependimento. Tá? E aí os pecados desses que foram perdoados. De quais pessoas? De todos, dentro ou fora do judaísmo, no Antigo Testamento, não é? E dentro e fora do cristianismo. Então, todos que passaram pelo novo nascimento, esses têm os seus pecados perdoados em Jesus lá na cruz. Volto a lembrar, porque alguns se assustam com isso, de que Jesus disse para os discípulos: eu tenho outro rebanho, ou outros rebanhos, outras ovelhas, fora desse aprisco, tá? Esse aprisco são vocês, eu tenho outras ovelhas fora de vocês. Então, isso explica por que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo e não era do judaísmo, né? Por que Balaão tinha contatos com Deus, né? Porque que Deus falava com Balaão, e para o Novo Testamento, outras circunstâncias dentro disso que Jesus falou, que tinha outras ovelhas além daquele aprisco. No versículo 30, então, diz assim: este é aquele de quem eu disse, de quem eu tenho dito, pregado para vocês. Depois de mim, vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Ou seja, depois de mim, né, a partir de mim, vem alguém que já passou de mim, é maior do que eu, porque ele já existia, já era antes de mim, né? Então ele é o próprio Deus, porque, né, só Deus é que sempre existiu, né? Sempre foi, sempre é, tá? Então ele é o próprio Deus que veio para estar entre os homens. É o recado que João está dando a respeito de Jesus aqui no capítulo 1. Muito bem, vamos ver aqui também agora o que é que a Bíblia ensina a respeito, o que a gente está chamando de recados bíblicos aos ricos. Né? O que é que a Bíblia fala para os ricos? Tá? Os ricos. Então vamos ver aqui. Já vimos o primeiro motivo, porque a pergunta por que Jesus mandou o jovem rico se tornar pobre para herdar o reino de Deus? E ele mandou ficar pobre? Mandou. Porque ele disse: vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e venha. Ou seja, se torne um pobre. Não tem outra justificação, não tem outra explicação. Claro que os teólogos capitalistas têm outras explicações, claro.
né? Não, isso aí não é para ser pobre, não, porque ser pobre é um castigo de Deus, né? Então, claro que não. O que Jesus está falando é outra coisa. Não, ele está falando exatamente isso. Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Por que Jesus, então, orientou isso para os ricos, né? Já vimos um primeiro motivo, não se consegue servir a dois senhores. Segundo motivo, para ser de Deus, deve ressarcir os explorados. Para ser de Deus, não é eu já cometi todos os crimes contra os pobres, agora me converti, agora eu vou seguir em frente. Não, você tem que voltar lá e consertar o que você fez. Não precisou nem ninguém falar nada. Zaqueu entendeu isso perfeitamente, tá? Terceiro motivo, amor às riquezas é a causa de todos os males. Quarto motivo, porque que Jesus falou aquilo para aquele rapaz. Riquezas deixam o evangelho raso na vida de uma pessoa, tá? Deixa o evangelho ficar raso. A palavra de Deus fica rasa na vida da pessoa. Mateus 13, 22. Quinto motivo, os ricos saem vazios diante de Deus. Lucas 1,53. Os ricos não conseguem sair cheios diante de Deus. Não conseguem, tá? Só saem vazios. E o sexto motivo, né, o que a gente vai conversar hoje rapidamente, ricos não são carentes de Deus. Não são. Lucas capítulo 6, versículo 24 e 25. Né? Não são carentes de Deus. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. E ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ok? Isso é o que Jesus está lembrando lá em Lucas 6, 24 e 25. Lembrando o seguinte, classe média não é rica. Porque quando a gente fala sobre rico, classe média fica pensando que é para ela que está sendo falado. Classe média não é rica. A classe média são pobres que são menos explorados pelos ricos. Menos, mas são explorados também. Principalmente porque a classe média, com a sua vaidade, termina sendo o para-choque dos ricos. Quando você fala de rico, né, a classe média se ofende e briga. O rico nem liga, não está nem aí. Nem se preocupa com isso. Eles vão viver a vida deles. Se um lugar estiver incomodando eles, eles pegam as malas, o avião deles e caem fora para outro lugar onde vão bajular eles. Mas a classe média não, fica ali como para-choque, né? Então nada chega no rico porque a classe média se ofende e vai para a briga, e vai para a luta, né? Faz qualquer coisa, paga fortuna, pega o dinheiro dela e paga. Classe média tem essa característica, né? É um para-choque imbecil, é um para-choque tolo, né? É um para-choque loucura, né? Se ofender, né? No lugar do outro, quer dizer, não tem nada a ver com ele, mas ele se ofende, fica chateado, né? Ele cria dificuldades pensando que é com ele. E o rico não está nem aí, ó. Nem aí, nem liga. Mas eles se ofendem, né? Então, classe média não é rica. São pobres, porém menos explorados, né, financeiramente pelos ricos. Embora explorem mais, porque quando você fica tomando as dores deles, termina você pagando um preço maior. Muito bem. Então, os ricos não são carentes de Deus. Encontram consolação, segundo o texto bíblico, eles encontram consolação nas riquezas deles e nos benefícios da riqueza. Eles se sentem confortados, consolados. Eles não precisam de Deus. Entendeu? Não precisam, porque a fortuna deles a fortuna já faz deles deuses. Eles se sentem deuses e são, no fundo, já pensou? O que você quer, você consegue. Você manda comprar, você manda bajular, você manda o que for. Só, não precisa às vezes nem fazer nada. Só em mostrar a grana ou dar um adeuzinho, o de lá se desmancha.
Faz o que ele quiser, só em dar um adeuzinho, né? Eu estava ouvindo aí, né, que às vezes tem ricos que não precisa nem gastar dinheiro. As pessoas fazem questão de dar as coisas para eles. Entendeu? Então, eles se sentem consolados. Para que Deus? Para que tempo com Deus? Para que se preocupar com Deus? Eles já se sentem consolados, né? O consolo existencial e material eles têm. Tem um pouco, não tem tanto consolo emocional, mas tem, né? Mas é pouco, é bem menos, né? O número de suicídio, de depressão, de angústia, de ansiedade, tudo, o número é muito maior entre os ricos do que entre, né, classe média, né, mais entre ricos, muito mais, 50 vezes mais, né, do que na classe média. Classe média, acho que já entra em depressão para poder imitar os ricos, mas lá eles têm. Os países mais ricos é onde essas coisas mais acontecem, tá? Depressão, ansiedade e outros problemas graves mentais. Eles têm consolação, então, existencial muito, material muito, emocional é um pouco menos e menos ainda espiritual. Mas para que se preocupar com o espiritual se o restante está tudo legal, né? Não precisa. Então, eles se sentem consolados nisso. Ocupam o coração, a mente e a alma com enganos de Mamon. Então, Mamon, que é o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro, o amor ao dinheiro, faz com que o coração deles estejam sempre consolados, né, tranquilos e etc. Então, ocupam o coração e a mente deles e a alma, dentro do possível, com essas coisas. Na parábola de Lázaro e do rico, né, a Bíblia coloca que esse conforto que é encontrado pelo rico, né, é que levou ele para o inferno. Não é exatamente por causa disso, claro. É porque ele não tinha tempo para Deus. Entendeu? Ele estava se sentindo consolado. Lê lá o texto depois. Né? Ele se sentia consolado. Para que Deus? Ele estava muito bem com a riqueza dele. E foi essa necessidade, essa ausência desse consolo que levou Lázaro para o céu. Ai de vós, que tem fartura pelas riquezas, pois vocês terão fome pior depois. Aí tem a ver com o espiritual, tá bom? Espiritual, né? É igual a formiguinha e a cigarra, né? A formiguinha trabalhando o tempo todo pensando no depois, no futuro. E a cigarra sem trabalhar pensando no presente. Tá bom? Mas no futuro a diferença aconteceu. Ai de vós, a Bíblia coloca também, Jesus falando, ai de vós agora porque rides. Vocês são alegres, né? São felizes, têm tudo o que querem. Ai dessa risada, ai dessa alegria de vocês. Porque depois vocês vão chorar. E de uma maneira muito pior. Entendeu? Muito pior. Então, este é um sexto motivo porque que Jesus falou para aquele rapaz. Não é porque era simplesmente o dinheiro, não. É por causa das consequências desse dinheiro. Tá? Então, os ricos não são carentes de Deus. É por isso que aquele jovem precisava ser pobre para poder conseguir seguir Jesus. Tá? Lembrando que Deus ama intensamente o rico. Tá? Deus não odeia, não, apesar de, aos nossos olhos, eles merecerem, né? Pela exploração, pela ganância, pelo espírito egoísta, pelo espírito, né? Porque eles passam o tempo todo zombando de todo mundo, tá bom? Aquele grupinho lá rodando, né? Indo lá para a atmosfera, aquilo ilustra bem a zombaria que o rico faz com o pobre. Agora mesmo, eu estava ouvindo um desses banqueiros aí, né, cheio da grana, que não sabia o que fazer. Cheio da grana. Mas ele dizendo, em outras palavras, eu não gosto do político
que se preocupa com o pobre. Eu não gosto. Eu estou trabalhando para colocar um político que esteja preocupado com os interesses dos ricos. Entendeu? A gente olha para um camarada desse e diz assim, esse camarada merece o amor de Deus? Aos meus olhos humanos e pecador, não. Mas Deus ama demais esse indivíduo. Deus tem um carinho especial, né? Eu tenho dito que Deus ama igualmente e com equidade. Pois bem, Deus tem, se a gente for pesar, Deus tem uma atenção maior com ele do que comigo. Entendeu? Deus ama demais essa pessoa. Agora, o que é que acontece? Por causa das preferências dele, do domínio, não é, que exerce sobre ele, de que Mamon exerce sobre ele, ele perde muito do que esse amor de Deus pode oferecer. Porque é ele que se afasta, é ele que procura, não é, se satisfazer longe de Deus. Mas Deus está aberto, interessado em atraí-lo para perto dele. Tá bom? Então, não esquecer disso. Para a gente não cair naquela coisa de que julgar as coisas aos nossos olhos como se fosse de Deus. Tá? A gente cai muito nessa coisa e não está correto. Nós estamos muito longe, né, de ter os olhos e ver as coisas do jeito que Deus vê. Tem aqui uma opinião que eu queria mencionar nesse momento, tá? Deixa eu ver aqui. Agora são 7. Deixa eu ver só o horário para poder saber o que é que eu tenho. Ok. Eu tenho 3 minutos para chamar a atenção para o seguinte. A Bíblia diz, pelos frutos se conhece uma árvore. Pelos frutos se conhece uma árvore. Tá bom? Em Mateus 7, versículo 16, a Bíblia diz que pelo fruto se conhece uma árvore. Ela diz isto em relação aos que se dizem cristãos, enviados de Deus, mas o resultado de sua presença e suas preferências geram conflitos, violência, agressões e outras atitudes contrárias ao ensino de Jesus. Deu para entender? Então, ela está falando em relação àqueles que dizem, olha, eu sou cristão. Olha, Deus me enviou aqui. É Deus que me mandou aqui, né? Mas a minha presença e as minhas atitudes geram violência, agressão, conflitos, dificuldade, sofrimento para as pessoas. O cristianismo joio é cheio disto. Repleto de atitudes antagônicas ao que seja ovelha. Totalmente diferente. Ao que seja bem-aventurados, geradores de bem-aventuranças aos outros. Nada justifica um salvo, um cristão, um verdadeiro cristão, se comportar diferente de Jesus. Aliás, poucos motivos para a violência tem quem imita Jesus. Quanto mais imitamos Jesus, né, menos motivos nós temos para agir diferente de Jesus. Deixa eu ver aqui a sequência. Cadê? Aqui. Aliás, poucos motivos para a violência tem quem imita Jesus. Pouca perseguição há para quem é manso, pacificador e ordeiro. Entendeu?
a pouca perseguição para a gente assim, sempre disposto a dar a outra face e a andar a segunda milha. Quer saber quem é da parte de Deus? Olhe os seus frutos, observe o resultado do que a pessoa tem sido em relação aos que estão próximos e aos seus contrários. Quer deixar de ser enganado, né, em relação ao que alguém está falando? Olhe exatamente o resultado, né, do envolvimento daquela pessoa em relação aos que estão próximos a ele e aos que são contrários a ele. Aí você vai ver claramente quem imita Jesus e quem faz questão de não imitar Jesus, embora se diga cristão. Tá bom? Então, pelo fruto ou pelos frutos se conhece uma árvore. Tá? Fica enganado quem quer. Tá? Vamos ver aqui. Vamos para o Facebook? Vamos ver lá o que é que nós temos para a gente destacar nessa oportunidade. Temos tempo? Temos um tempinho aqui. Então vamos para lá. Deixa eu botar aqui nos comentários. Aqui tem alguns temas, né, que são colocados para as pessoas poderem escolher um tema para no momento, um momento adequado a gente conversar rapidamente sobre aquele tema ou qualquer outro tema que a pessoa queira. Aqui atrás de mim tem um dos momentos sublimes, né, na vida de Jesus e que serve perfeitamente para a gente se medir, né? A presença de Jesus com aquela mulher adúltera e ali aquele monte de religiosos, religiosos do cão, né? Monte de religiosos loucos para, em nome de Deus, apedrejar aquela mulher, tá bom? Então, a relação dele com essa mulher, nesse momento aí, olha, é maravilhoso para a gente refletir sobre quem somos e o que o mundo tem visto em nós como cristãos, tá? Muito bem, deixa eu colocar aqui então, deixa eu atualizar aqui o Facebook para a gente começar pelo culto de hoje. Deixa eu botar aqui, cadê você, Facebook? Pronto, aqui está o Facebook, vamos começar. Aqui está o culto de hoje, tá? E aqui está a curtida da irmã Ivete, né? Gente querida nossa. Então está aqui o culto, os comentários do culto, e aqui está o dia de hoje. A gente já sabe sobre o mês. O mês, né? O mês vermelho. Aqui. O mês é amarelo, verde e vermelho. Dia 29, dia do anunciante, dia do professor de educação física e do policial. É o dia nacional do bem-estar familiar, é o dia sul-americano da emancipação da mulher, dia mundial da responsabilidade social da escola particular, do petróleo, dia do petróleo e dia do coração, dia internacional da propaganda comercial comercial e política, e dia do nascimento de Enrico Fermi, 1901, em Roma, na Itália. Tá bom? Então esse é o dia de hoje. Os comemorativos, deve ter outros, né? Mas esses aqui são alguns dos comemorativos desse dia. Aqui nós temos a entrevista de ontem que tivemos com Cristina, tá? Falando sobre família, divórcio e essas coisas. Aqui tem um vídeo estudo sobre criacionismo evolutivo. É interessante isso aqui, tá bom? Aqui tem outro vídeo sobre os 12 estilos literários nos textos bíblicos.
Outro vídeo, né, aqui agora é um estudo, né, sobre as religiões no mundo e como elas foram crescendo a partir de 1800, o que é que foi acontecendo em cada religião, quem foi, né, sendo maior do que a outra e assim por diante. Muito interessante. E tem um comentário que eu fiz aqui que também dá um panorama a respeito desse gráfico que está aqui. Aqui está falando sobre, né, uma atuação que já temos feito, né, em relação a pessoas, a cristãos sem igreja, tá? Já temos conversado, já temos atendido, já temos orientado, já temos até pastoreado, né, algumas pessoas que são cristãs, né, servem ao Senhor, mas que por vários motivos não estão envolvidos em alguma igreja, tá? Então, né, esse é um grupo que a gente está lembrando nesse banner aqui. Aqui tem o culto de ontem, né? Também curtido pela irmã Ivete, tá bom? E deixa eu ver se tem aqui algum tema para a gente tratar. Ontem deu algumas dificuldades sobre esse culto. Assistindo agora. Muito bem. Ok, então tá aí, né, o nosso culto ao Senhor, o dia de ontem. Temos tempo? Temos 3 minutos, deixa eu ver aqui se tem, abriu. Então vamos aqui para um tema para a gente conversar. Um tema que a gente já tratou antes e que vale a pena a gente dar um destaquezinho nessa oportunidade. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. O último que nós falamos foi sobre a graça, depois foi sobre a herança eterna. Cadê a herança eterna? Pronto, aqui está a herança eterna. A gente falou sobre a herança eterna, tem a ver com as bênçãos normais do nosso dia a dia, elas estão incluídas, é uma herança também, entendeu? O fato de sermos trabalhados, transformados, estarmos num processo para parecermos com Jesus, nos traz muitas bênçãos, e isso faz parte dessa vida eterna que já começa aqui no mundo. O fato de sermos agora, de uma maneira mais jurídica, espiritual, digamos assim, sermos chamados filhos de Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Deus ama a todos, mas aqueles que abrem o seu coração para o Espírito atuar, não é? Esses são agora considerados filhos de Deus, considerados no texto bíblico, tá? Considerados como filhos de Deus, porque abriram, passaram pelo novo nascimento, quiseram isso, e o Espírito operou isso, e agora eles são novas criaturas, e por isso são filhos de Deus. Isso não quer dizer que são mais privilegiados do que aqueles que não passaram por isso, não. Por favor, tá? Deus ama a todos, e Deus está ansioso para, né, derramar o seu amor, o seu carinho, a sua proteção em relação a todos. Agora, é claro que aqueles que estão mais próximos terminam desfrutando, mas não é que Deus abençoe mais, não. É porque, estando mais próximo, aproveita melhor, não é, aquilo que Deus está proporcionando a todos. Compreende, né? Mas o amor dele é igual, sem acepção de pessoas. É o que a Bíblia diz. Outra coisa são os privilégios. Os privilégios é nesse sentido, tá? Não é privilégio porque Deus diz, não, esses aqui eu vou abençoar mais, esses daqui eu vou abençoar menos. De maneira nenhuma. Deus nem conseguiria, mesmo que quisesse, e ele nunca vai querer isso, mas mesmo que quisesse, ele não faria isso, porque ele ama a todos, né? E quando vê que todos estão no mesmo pé de igualdade, então não tem nem como escolher quem é mais preferido. Porém, os privilégios ficam, por exemplo, o filho pródigo que saiu e o filho que ficou. Né? Eu me lembro de um teólogo que ele dizia que o filho que ficou era mais pródigo do que o que saiu. E a maneira como ele esteve, né, no momento que o filho pródigo voltou, demonstrou isso. Mas os dois são abençoados e amados por Deus, os dois. Mas quem foi o maior privilégio? Do que ficou.
E Deus e o pai, na parábola, explica assim: meu filho, você está o tempo todo comigo. Então você é muito mais abençoado, né? Mas ele quer e ama, ele quer abençoar aos dois e ama exatamente os dois. Tá bom? Isso aqui é sobre a herança, né? Privilégios, vida eterna já é um grande, já essa é a verdadeira, não é a maior das heranças eternas. E o que mais aqui? É uma vida eterna que começa agora, como eu já disse, e que vai se concretizar completamente no futuro. Tá bom? Então esse é falando sobre a herança eterna. Muito bem, vamos para a nossa oração, o nosso momento de oração. Deixa eu tirar aqui o Facebook da tela. Licença, Facebook, pronto. Então vamos aqui para a nossa oração. A gente vai orar agradecendo a Deus, né? Porque Ele usa pessoas para nos abençoar, e são muitas pessoas, né? E pedir que Ele nos use para abençoar as pessoas, né? E cada vez mais, muito mais pessoas sejam abençoadas na convivência, em algum tipo de convivência com a gente, tá? Vamos orar. Amado Deus, querido Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui na Tua presença e Te cultuando, conhecendo melhor a Tua revelação. Pedimos, ó Deus, que Tu continues operando a nossa alma, o nosso coração, nos fazendo cada vez mais parecidos com Jesus. E assim, Senhor Deus, nós possamos ser bênção para as pessoas que, de alguma forma, alcançarmos com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de pensar, a nossa maneira, ó Deus, de crer, com a nossa maneira de agir. Nós pedimos que, da mesma forma que Tu tens usado tantas pessoas para serem bênçãos, de alguma forma, na vida da gente, pedimos que Tu nos uses para ser bênção na vida de muitas pessoas. Pedimos isto e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos aqui para alguns lembretes, né? Hoje é quarta-feira. Hoje à noite nós vamos ter um encontro com a Vânia Costa. A gente vai falar sobre família. O que é que uma mulher, né, deve levar em consideração quando ela achar que só o divórcio é solução para ela, né, para o casamento dela? Então, o que é que ela deve ter em mente, né? O que é que ela deve considerar quando ela entender que só existe essa solução para o problema do casamento dela? O outro é o link 10, 11 e 12, que temos na descrição deste culto. Você tem sobre a casa de apoio, tá? São informações sobre a casa de apoio. E amanhã, no culto matutino, a gente vai falar sobre situações que deveriam nos incomodar, como crentes, como salvos, como cristãos, deveriam nos incomodar no mundo, que está acontecendo no mundo e que deveria nos incomodar. O mundo deveria saber que nós estamos incomodados, né? Nós tendo culpa ou não por aquilo que está acontecendo, mas está nos incomodando como cristãos, né? Que quer ser instrumento de Deus para abençoar o mundo. Morro de inveja, vou dizer a vocês, quando eu vejo aquela menina, Greta, lá da Suécia, né? Tomando a frente, uma menina tomando a frente de uma função que era o cristianismo que deveria estar fazendo. Nós, cristãos, que deveríamos estar fazendo. Enquanto a gente está olhando para o nosso umbigo, né? Enquanto a gente está olhando para o nosso mundinho, para as nossas conveniências, tem uma menina que está tomando a frente de uma das atitudes que nós cristãos deveríamos estar tomando. Eu morro de vergonha. Entendeu? É preciso, quer dizer que se esses se calarem, até as pedras estão clamando, porque nós estamos no nosso mundinho egoísta, no nosso mundinho tolo, insignificante, preocupados em julgar as pessoas, preocupados em condenar as pessoas, quando a gente poderia estar sendo luz e sal para levar esse mundo a um novo mundo,
Parar de ficar nessa hipocrisia de criticar os outros quando nós somos alvos, né? Nós temos telhado de vidro, quando nós temos muito o que ser criticados pela nossa história, pelo que somos, pelo que temos feito. Mas a gente está aí julgando as pessoas, condenando as pessoas. E está lá aquela menina, né? Uma menina, uma adolescente, tomando a frente do mundo para o bem do mundo. Isso teria que nos incomodar. Apesar que não incomoda. Não incomoda em nada. A gente dorme como se nada tivesse acontecendo. Isso é ruim. Isso mostra o nível de relacionamento nosso com Deus e com as pessoas que Deus ama. Tá bom? Então amanhã a gente vai falar sobre incômodos, né, em relação ao mundo. E respostas a algumas questões que podem surgir, tá? O que mais? Então aqui a gente lembra que hoje é quarta, é um ótimo dia, maravilhoso dia para você repensar sua vida com a sua profissão, né? O que é que pode ser melhorado, o que é que pode ficar melhor para que você se realize, para que você seja mais feliz naquilo que você faz, tá? E a gente vai ficando por aqui. Vou colocar aqui uma música e a gente vai se despedindo e pedindo que o Senhor lhe abençoe muito, continue abençoando muito nesse dia. Tá bom? Até mais.